Prezados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, eu sou Arovel Lima, agente comunitário de saúde, e no vídeo de hoje, fica comigo até o final, que eu vou dizer aí sobre como devemos realizar a atividade presencial da disciplina 11. Eu já tenho aqui, ó, o modelo de como nós devemos fazer, o que nós devemos responder em si, e vou esclarecer aqui outros pontos sobre essa atividade. Lembrando que essa atividade presencial ela foi colocada agora recentemente, né? Então, voltando aí até a disciplina 10, já tenho no canal aí um pouquinho falando sobre como devemos fazer na disciplina 10, mas essa aqui ainda é mais especial porque já estou trazendo aqui, já adiantei aqui de como nós devemos realizar. Então é uma sugestão, talvez aí na sua realidade tenha algumas diferenças, mas essa atividade em si ela é muito similar, porque vai dizer aí sobre o preenchimento das fichas. Lembrando que está aí, ó, disciplina 11, preenchimento das fichas do ESUS APS, ou seja, quando nós já utilizamos pelo tablet, e discussão sobre o uso dos relatórios para análise da situação de saúde no território. Então, tenho também um vídeo no canal sobre os relatórios, como você pode acessar o relatório aí pelo seu tablet. Então, eu vejo sempre os meus, né? E é fundamental. Colegas, antes de eu prosseguir, eu preciso de uma coisa. Eu preciso que você deixe o seu like. Eu preciso que você repare se já está inscrito no canal. Se aí já aparece inscrito, beleza, eu já te agradeço, você já está inscrito. Mas se aparece inscrever-se em vermelho, quer dizer que você ainda não se inscreveu. Não custa nada para você e é muito importante para mim. Então é a motivação que eu tenho para estar gravando mais vídeos, preparando um pouquinho aqui. Então eu peço isso, faça isso, porque muitos colegas assistem os vídeos e não se inscrevem no canal, não deixam aí o like. E é isso que eu preciso para continuar gravando mais, porque assim o YouTube recomenda automaticamente esse vídeo para muito mais colegas nesse Brasil todo. Beleza? Vamos que vamos. Se o vídeo de hoje ficar um pouquinho longo, não tem problema, porque realmente eu vou trazer muita informação. Então já peço aí que você participe comigo até o final. Se não puder assistir de uma vez, assista de duas. E sempre compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Mas eu vou tentar aqui ser o mais sucinto possível para facilitar esse entendimento. Bem, vamos lá. Lembra que apareceu aí a atividade presencial, logo aqui, ó. A atividade presencial que nós devemos estar realizando. E eu já fiz um vídeo sobre todas, né? Inclusive se é obrigatório ou não, como que vai atualizar a questão da frequência. Os colegas aí estão vendo que a nota baixou, né? Então estava ali 100% todas as disciplinas, de repente o nosso curso diminui ali para 95%, ou seja, falta a gente realizar a atividade presencial. Temos prazo ainda até fevereiro, certamente vai ser prorrogado, então não também se desespere, vá fazendo por partes, faça com calma. E é importante também ter a noção do preceptor. Então você aí já teve contato com o seu preceptor, a sua preceptora? Muitos ainda não, mas já está sendo disponibilizado aí este profissional que vai nos auxiliar nessas atividades presenciais, sobretudo nas novas disciplinas que vão aparecer. Então, aqui por enquanto estão colocando que não é avaliativa, ou seja, que não vai valer nota, mas é fundamental que a gente realize. Não vai valer nota, mas muitos colegas aí estão vendo que a nota já baixou, a nota da nossa disciplina aí. Quem já tinha fechado a disciplina 11, a nota baixou. Então, justamente porque falta atividade presencial. Mas, por enquanto, é mais para contar como presença do que propriamente contar como atividade, como realização de algo que vai valer nota. Então, não devemos nos preocupar tanto com essa questão da nota, mas sim em entregar alguma coisa, porque aí fica 100% também a nossa presença e assim a nota volta ao máximo possível. Beleza? Então vamos lá. Vou adiantar aqui, vou clicar em atividade presencial. Vamos ver aqui o que é que está pedindo. Ó, depois que está aqui, você pode clicar em enviar comprovante. Então,
Se aparecer só isso na sua tela aí, enviar comprovante, você tem que clicar nela, porque senão você não vai conseguir ler o que está pedindo. Então aqui não é que eu já vou enviar o comprovante, é apenas para entrar no assunto específico. Pronto, tá aqui, ó, disciplina 11. Já disse que é sobre preenchimento aí das fichas, né? E aí vale uma observação. Para você que é ACE, então não tem essas fichas como o agente comunitário de saúde tem, né? O seu trabalho é com um material específico, né? Não é o cadastramento completo ali dos indivíduos de cada família. Então certamente nossos colegas ACE estão com mais dificuldades. Mas eu já adianto o seguinte, tem a informação aqui no final desse texto que diz que você que não trabalha aí com o SUS APS, o ACE que não tem aí essa questão das fichas, você pode fazer pode fazer essa atividade junto com o agente comunitário de saúde, que também você trabalha próximo no seu território. Então, entre em contato com algum agente comunitário de saúde aí mais próximo a você e realize juntos. Assim você também pode enviar aquela mesma atividade, né? O ACS e o ACE pode enviar a mesma atividade para a preceptora, beleza? E enviar aqui também no AVA. Eu vou mostrar no final como também nós vamos fazer isso. Lembra que eu vou mostrar daqui a pouco na prática como que nós devemos responder. Você deve fazer, claro, com suas palavras, né? Com algumas diferenças, com o que você achar mais importante, mas o que eu vou trazer vai clarear ainda mais aí o seu entendimento e assim espero poder te ajudar. Beleza? Vamos lá, vou pular aqui algumas partes iniciais. Aqui nós já temos a disciplina, né? Como eu já apresentei aqui no começo. Vamos passando aqui agora. Bem, vamos lá, vamos ver o que é que está pedindo. Vou ler aqui e vou seguir já, mostrar aí sobre as fichas, as observações que você tem que fazer aí nas fichas que você tem. São 5 fichas que você deve analisar. Para o ACS é mais fácil, porque nós temos esse material. Para o ACE é um pouquinho mais difícil. Então é melhor que você procure contato aí com um amigo seu que é agente comunitário de saúde, que trabalha próximo, e faça junto. Faça essa observação junto e aí você também envia essa atividade. E se você não tem ainda o preceptor definido, não se preocupe. Você pode fazer a sua atividade já. Você vai aguardar, assim que for definido quem é o seu preceptor, você vai enviar para o preceptor. E você também já pode enviar no seu AVA, não tem problema. Já está disponível para enviar. E aguardar, não precisa ter pressa da avaliação, de nota, de como o preceptor vai avaliar. Lembrando que eles podem avaliar, mas que não é obrigatório essa avaliação. Então, se eventualmente você não fazer, por enquanto não vai ser penalizado aí a sua disciplina. Mas as próximas disciplinas aí a 15, 16 em diante, com certeza já é valendo mesmo nota aí, podendo até ser reprovado ou não, se você não fizer, beleza? Então agora está dizendo que não é avaliativo, mas realize. É um teste fundamental aí e vai melhorar a nota de frequência aí da sua disciplina. Bora para a prática? Vamos lá. Estudamos sobre o registro das fichas de cadastro domiciliar, cadastro individual e visita domiciliar e territorial. Ou seja, nós já fizemos isso na disciplina 11. Também discutimos sobre a importância do registro qualificado das informações em saúde e o quanto isso é fundamental para a organização do cuidado. Essa atividade tem por objetivo exercitar, revisar e discutir o uso qualificado dessas fichas pelo ACS e ACE. Aqui inclui o ACE, mas o ACE não tem esse mesmo material de trabalho que o ACS. Além disso, visa refletir sobre o uso de informações coletadas no trabalho do ACS e do ACE para o planejamento das ações no território. Veja que tudo é baseado para o planejamento da equipe, né, do território. Bem como discutir sobre a qualidade dos registros no sistema de informação em saúde. Também está chamando a atenção para isso, para a qualidade da informação que está disponível aí para todo o Sistema Nacional de Saúde. Bora lá, o que fazer? Olha o que você vai precisar fazer. Está dizendo, você deve, em seu território de atuação, selecionar 5 registros de fichas no SUS APS. Se você está com tablet, você vai lá, por exemplo, identifica 5 fichas. Pronto, eu vou querer a família 10, a família 20. Vai aleatório. Você precisa fazer isso. Escolho a 10 e a família 20. Pronto, lá eu vou observar
eu posso observar nessa mesma família tanto o cadastro individual de dois membros daquela casa, né? Ou seja, primeiramente eu vou ver um na família 10 e um na família 20. Eu posso ver também um cadastro domiciliar, pode ser na família 30, o número 30 aí da sua família. Pronto, eu vou olhar o domiciliar dessa 30. Vamos ver se tem alguma pendência. E vou olhar também duas visitas domiciliar que eu realizei. Duas fichas de visita domiciliar. Lembra bem, colegas, tem como você consultar aí todas as visitas que você já realizou pelos relatórios aí do ESUS APS. Poucos colegas sabem disso. Então tem como você ver aí as informações, o peso do Bolsa Família, tem como você ver como foi o peso lá no mês de março, no mês de abril que você realizou naquela família. Então, as visitas que você realizou no mês de junho, você pode ir lá e ver. Então, você vai clicar lá na parte de relatórios e tem também, de relatório você vai ver a situação geral do domicílio. Você vai clicar para você ver as visitas anteriores que você realizou, quantas você realizou em 2022, tá lá. Então veja bem, se você não tem essa noção aí desse cuidado, será que você às vezes não realizou todas essas informações aí pelo tablet? Por exemplo, a enfermeira tem acesso, a enfermeira sabe quantas visitas você realizou nesse ano. Então é importante a gente fazer toda visita lançar, toda visita informar. Na visita você vai fazer o seguinte, quando você entra lá no tablet, no ESUS, clica lá nos três pontinhos na parte lá de cima, né, que tem lá o próximo aonde clica em visitar, você vai clicar nos três pontinhos e ver lá o histórico, aí clica lá histórico familiar, o histórico do indivíduo. O histórico familiar vai estar lá mais lançado aquelas visitas quando é a visita periódica, aquela que não tem nenhum acompanhamento, aí fica lá, você não marcou os 3 membros da casa como visitado, mas você marcou como visitou o domicílio e pronto. Já quando você marca a visita individual, visitei informações ali para a criança, visitei a gestante, visitei o diabético e hipertenso, você marca lá individualmente. Então você vai lá também, clica histórico de visita por indivíduo. Aí você vê lá o nome da pessoa, João. Aí você clica no nome lá do João, você vê quantas visitas você fez nesse ano. Tem a data, tem lá os campos preenchidos do jeito que você fez. Então dá para você fazer isso agora, para você analisar aí duas visitas domiciliar que está pedindo. Então você pode ver aí as visitas que você fez no mês de setembro, no mês de agosto. Você vai lá e vê se você preencheu corretamente. É isso que está pedindo para fazer a observação. Eu vou dizer isso mais para frente. Bora que bora? Vamos lá. As fichas selecionadas podem estar em meio físico ou no próprio sistema. Ou seja, se você tem ainda no papel aí, não trabalha com tablet, você vai olhar a anotação da ficha no papel, a ficha impressa. Posteriormente, você deve fazer a revisão do preenchimento das fichas. Revisar, isso está pedindo. Então, veja aí, mesmo que você já está 30 anos como agente comunitário, você tem que ir lá revisar, porque está pedindo que tenha esse cuidado. Então, estamos aqui para aprender. Então, você tem que revisar, mesmo que você diga, não, mas eu já sei isso há muito tempo. Mas pode ser que tenha algum ponto que a gente esteja deixando passar despercebido. Bora lá? E aí você vai precisar abrir lá o material complementar. Vou aqui, material complementar, tá vendo, Material complementar aí na parte inferior. Na parte inferior, tá? Você vai clicar lá e vai abrir os anexos 6, depois o anexo 7 e o anexo 8. O seu celular, o seu tablet precisa ter aplicativo de leitura de PDF. Se não abrir, você tem que baixar lá no Google Play, né, o Play Store, você tem que baixar lá leitor de PDF, pronto, vai aparecer lá. Vai aparecer o Adobe Reader, vai aparecer outros que também fazem essa leitura. Então, aí teria que você instalar esses aplicativos, se você não consegue abrir PDF. Então, não vou fazer isso agora, vou ler mais aqui ainda o texto. Então, você vai clicar em material complementar e aí você vai ler. Eu vou fazer isso aqui rapidinho com vocês daqui a pouco. Bora seguir a leitura? Caso julgue necessário, você pode também consultar o manual ESUS APS. Né? Esse dado também está disponível aí pela internet. Então você pode pesquisar aí esse manual se você quiser ler. Mas não é obrigatório, não é necessário fazer essa leitura completa desse manual. Então aqui tem um link, tá vendo? Na parte superior, o link. Você pode copiar esse link aí e pelo seu celular, pelo seu computador, você entrar e ler esse material.
Aqui diz, ó, após a revisão das fichas, lembra que você tem que revisar 5 fichas? E com apoio do material didático, se você quiser ler esse manual aí no link acima, a unidade 2, né, sobretudo na unidade 2 do manual, que discute os problemas de qualidade dos dados. É isso que está lá dizendo, né? Como preencher, a importância de fazer isso corretamente. E tem coisa que nós, agentes comunitários de saúde, a gente acaba fazendo errado. Eu vou dizer daqui a pouco o que é que a gente faz errado quando preenche dados. Talvez a gente tenha algumas dificuldades em algumas situações e a gente acaba indo ali pelo que eu acho e errado. Isso compromete a qualidade dos dados. Isso compromete. Eu vou dizer o que é logo mais. O que é que eu digo agora? Então, sem arrudeio, eu vou falar. Por exemplo, quando chega no campo lá que você está cadastrando o indivíduo, você, primeiramente, será que você pergunta, de acordo com a classificação do IBGE, é bom a gente citar assim, qual cor você se considera? Lembra que tem lá o campo cor, raça? Então, às vezes a gente acaba indo pela própria aparência, pelo que eu acho. Ah, eu tô cadastrando aqui Dona Maria, mas ela é branca. Ah, tô cadastrando ela aqui, aí eu vou marcar, porque lá tá a cor preta. E realmente tem ainda um paradigma de que tem lugares do Brasil que não aceitam que você fale assim, você é preta. Parece que é um termo racista, preconceituoso. E então é bom ter cuidado, em cada região é diferente. Tem lugar que se você chamar o outro de moreno, também é um ato que a pessoa não gosta. Porque na verdade não existe cor morena. Não existe, por exemplo, nada que diga essa cor é morena. É apenas tradições que vêm passando e as pessoas acabam às vezes se representando assim. E a gente tem que respeitar como a pessoa responde. Mas se você pergunta qual a sua cor, muitos vão dizer moreno. Pelo menos aqui na região é mais comum dizer assim. Ao invés de a pessoa dizer, não, eu sou negro, se bem que não tem a opção negro lá na ficha, tá preto, não é isso? Tá branco, pardo, preto, indígena. Ou amarelo, não me recordo aqui não se tem um amarelo. Amarelo é mais para quem é asiático. Mas a gente tem que perguntar dando essas opções, beleza? Porque se você pergunta qual é a sua cor, muitos vão dizer moreno. E aí moreno é o quê? Moreno é pardo ou moreno é preto? E você não pode julgar pela sua aparência, pela aparência da pessoa. Ah, eu estou vendo ela com fenótipo. Fenótipo por exemplo, a tonalidade da pele. Eu vou dizer, a senhora é preta. Eu não posso chegar assim para ela e dizer. Ou eu não posso marcar esse campo sem perguntar também. Então, colegas, isso é um erro. Porque, sobretudo aí, para quem marca e para quem é estudante, isso futuramente pode ser um problema. Porque imagina aí, eu me considero, por exemplo, a pessoa, eu me considero preto. Mas o agente de saúde foi lá e botou pardo. Essa pessoa daqui a 5 anos, ela vai entrar ali, um exemplo, na cotas da faculdade. Ou se eu estou cadastrando já um adolescente ali de 18 anos, um adulto. Aí ao invés de eu marcar lá, eu perguntar a cor dele para ver qual que ele se autodeclara, porque é autodeclaração, eu fui lá e coloquei que ele é pardo. Mas sendo que ele é preto. Que é o termo que aparece lá, preto, como o IBGE define. O IBGE não coloca nem negro e nem moreno, é preto. Então, você tem que perguntar e dar aquelas opções. O IBGE trabalha com essas opções aqui, ó. Branco, pardo, preto, indígena. Qual dessas você se considera? Pronto, faça essa pergunta e não responda pela pessoa. Se ela tiver dificuldade, se ela falar, eu sou moreno. Aí você diz, nós não temos essa opção moreno. Como que você se considera entre pardo ou preto? Lembrando que preto, por exemplo, até uma pessoa de fenótipo mais claro, de pele mais clara, ela pode se autodenominar. Por exemplo, tem pessoas com a mesma tonalidade de pele que ela pode se denominar negra. Por que pode? Não é só pela cor, mas pela raça. Se bem que o termo raça é muito ultrapassado, que não existe mais de uma raça humana, somos uma única raça. Mas isso ainda é muito utilizado, sobretudo aí para ter mais igualdade, né? E diminuir esses preconceitos que infelizmente historicamente acometeu aí a população negra, né? De sendo aí discriminada só pela cor da pele, né? Que injustiça, né? Então, colegas, você tem que perguntar e a pessoa deve responder por si próprio. Então, imagina aí, você foi lá e ficou com vergonha de perguntar e você foi, ela é parda, mas não, aquela pessoa ela se considera preta. Por quê? Porque
mesmo que ela tenha a cor da pele talvez mais clara, mas o pai ou a mãe era negro, era preto, ou os avós. Isso é muito comum. Então tem casamento ali, né, de pessoas negras com brancas. Então isso, a cor da pele pode ficar mais clara, mas a pessoa pode se considerar preta do mesmo jeito, negra do mesmo jeito, entendeu? Então pergunte, não responda. Imagina aí, você diz lá que a pessoa é parda e daqui a 6 meses ela vai para a faculdade e pede uma vaga pela cotas de como sendo por ser negra. E aí chega lá, quem sabe se não vai identificar depois. Não, você aqui no seu cadastro, com seu CPF, tá como você é pardo. Então a pessoa pode ser penalizada. E quem foi que fez isso? O agente comunitário de saúde. Então não faça, não responda, beleza? Ok, vou passar que eu já falei muito sobre isso, mas é necessário. É aí que tem muito erro, que é importante a gente estar apontando. Inclusive apontando nessa atividade que eu vou mostrar aqui. A gente pode dizer isso. Vou dizer agora. Colegas, pronto, já peguei aqui. Ó, você vai fazer isso também. Pega uma folha aí de ofício ou no seu caderno. Você vai responder essas 3 perguntas, ó. Aqui tá cortando um pouquinho, mas repare que aqui é o número 1, 2 e 3. Pronto. Então escreva no seu caderno ou no seu computador essas 3 perguntas e deixe aí mais ou menos 5, 6 ou 7 linhas para responder cada uma delas. Ou então vá fazendo já e respondendo. Então aqui, ó, pergunta 1, daqui para cá, ó, pergunta 2 e aqui embaixo pergunta 3 e no finalzinho aqui observação sobre as fichas que nós analisamos. Bora lá? Primeira pergunta diz: qual a importância do preenchimento das fichas do ESUS APS? Pronto, escreva e responda. Qual é a importância do preenchimento das fichas do ESUS APS? Eu não preciso nem revisar o material daquelas 5 fichas que está pedindo, eu já posso responder. No final é que eu vou falar sobre as 5 fichas, se eu identifiquei alguma coisa. E depois você vai, colegas. Bem, eu vou logo dizer como foi que eu respondi essa primeira pergunta. Qual a importância do preenchimento das fichas? Você vai responder do seu jeito, como você entende. Bem, eu respondi. Ó, permite o diagnóstico das condições sociais e de saúde das famílias. Lembra que no cadastro a gente não só pergunta de saúde, de doença, a gente pergunta ali também sobre a situação da família. Quanto a família ganha. Então é outra coisa que eu também não posso chegar lá. Ah, Dona Maria é aposentada, eu boto que ela ganha um salário mínimo. Será que ela não tem uma outra renda? Será que ela não tem ali um mercadinho? Ela não tem uma fazenda que ela vende animais? Então a renda dela pode ser maior do que um salário. Então não vá pela aparência. Ah, eu sei que ela ganha um salário mínimo, então ela é aposentada, eu sei que é um salário. Mas não, ela pode ter outra renda. Então pergunte. Não responda por si próprio, beleza? Então há muitos erros aí e isso compromete a qualidade dos dados. Bora lá? Então eu disse aqui, permite o diagnóstico das condições sociais e de saúde das famílias e de cada indivíduo. Então o que eu quis dizer é o seguinte, ó, condições sociais, nós perguntamos ali sobre renda, perguntamos, por exemplo, se tem saneamento básico, se tem água encanada, isso é condição social. Então pode ter uma vulnerabilidade ali porque não tem esgoto naquela rua onde a pessoa mora. Ou na comunidade, na zona rural, não tem uma água potável. Então é uma situação vulnerável que a família está por questões sociais. E depois, e de saúde? De saúde também nós perguntamos. Então a gente vai saber ali o diagnóstico de saúde daquela família e também dados individuais. Lembra que a gente pergunta a escolaridade? É uma questão individual. Então a gente tem esses 3 diagnósticos. Do indivíduo, da família, né, do domicílio em si, das questões sociais e de saúde, né? E aí eu coloquei, né? Isso favorece o poder público a adotar políticas de saúde diversas, ó, tendo em vista os agravos mais comuns em cada lugar ou território. Pronto. Se você quiser aí fazer um printzinho aí na sua tela, faça, amplie ou volte o vídeo para você ver como eu li, né? Se você quiser repetir mais ou menos isso também aí no seu. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, que isso favorece, esses dados, eles favorecem o poder público. Então, eles vão saber, na área que eu trabalho, por exemplo, eu informei muitos casos de pessoas que têm doenças relacionadas à água contaminada. Está lá no meu cadastro, eu coloquei. Não está lá como uma doença já, mas eu vou lá em condição extra, não tem lá no finalzinho das fichas,
eu vou lá e coloco. Por exemplo, pessoas aí que têm a amebíase, né, que é a água contaminada ali, popularmente aqui chamada, né, ameba, pessoas que têm ameba, né, pessoas popularmente falam assim. Mas essa doença que é uma doença também muito séria, que compromete muito, né, durante muitos anos aí a saúde daquela pessoa que tomou água, talvez ali do barreiro, né, do tanque, da cisterna colhida da bica e captada da bica e veio com bactérias, né, coliformes fecais. Então, eu citei isso, mas não está lá na ficha lá essa opção. Então, eu vou lá em condição extra, eu escrevo, né, amebíase, né, depende, é só para eu ter o entendimento. Então, eu sei que aquela pessoa tem aquele problema. Vamos lá, colega, pergunta 2. Você escreveu aí, ó, pergunta 2, tá aí em cima. O que pode ser feito por você, AXE ou ACE, para melhorar a qualidade dos dados dos sistemas? Lembrando que o ACE aí tem que se juntar com o AXE, viu? Para você fazer só vai ser difícil, né? Porque você não tem talvez essa mesma ficha que nós. Não tem, claro. Cada um tem diferenças. Ou se você talvez não tem como fazer isso sozinho. Então vamos lá. Aí eu respondi o seguinte, ó, 4 linhas, tá vendo? Não precisa ser muita coisa não. Eu fui lá e respondi 4 linhas, ó. Eu respondi: preencher cuidadosamente, respeitando a informação passada pelos moradores. Lembra do que eu falei sobre a questão da cor? Sobre a questão da renda? Eu não tenho que ir lá achar que aquela pessoa aposentada eu já marco um salário mínimo. Eu tenho que perguntar. Beleza? E também, vamos ver aqui, ó. Respeitando a informação passada pelo morador. Por exemplo, se eu marco que aquela pessoa ela é parda sem eu perguntar, eu não estou respeitando a informação dela. Eu estou respondendo por mim mesmo e é errado. Então pergunte, 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 pergunte. Sobre a questão raça, cor, realmente é um problema porque se você não souber falar, pode achar que você está sendo preconceituoso, mas é pior se você não perguntar. Então pergunte e dê a opção. O IBGE trabalha com essas opções, em qual delas que você se considera. Então pergunte. Inclusive não é perguntar. É bom que você pergunte a cada indivíduo durante o cadastro, durante a atualização. Não vá lá, pergunte só a mãe, qual é a cor da filha, qual é a cor do esposo, porque cada um pode se denominar, se autodeclarar de uma forma diferente. Beleza? Então que fique claro isso. Também pergunte a cada um. Não vá responder aí, a dona Maria disse que José é pardo. Mas não, ele às vezes se considera preto, que é a cor que está lá na ficha. Então pergunte ao indivíduo, à pessoa individual. Claro que criança, aí sim você vai perguntar a mãe ou o pai sobre o que a criança é, se é parda ou preta, ou branca, ou indígena. Lembrando que pode ter ali, por exemplo, casal, né, um branco com um negro, né, ou seja, um branco com um preto, e qual é a cor que você vai colocar para a criança. Então você pergunte. Isso aí vai ser a resposta da mãe ou do pai, independente, né? Lembrando que não é somente a aparência da cor, mas é também a origem. Então, quando fala raça, mesmo que o avô daquela pessoa era negro, a criança, o neto, pode se considerar negro, mesmo ele estando com a cor da pele aí, que aparentemente é pardo. Então, fique claro isso. Então, colega, seguindo eu disse, ó, preencher cuidadosamente respeitando a informação passada pelos moradores, assim como atualizar frequentemente as informações para registrar as alterações ocorridas na família. Então, duas coisas que você tem que colocar. É preencher cuidadosamente e atualizar. Ou seja, quando cadastra, eu tenho que fazer isso cuidadosamente, perguntando todos os campos. Mas também eu tenho que dizer que eu tenho que atualizar essas fichas. Então, eu cadastrei há 2 anos atrás, não está a mesma coisa hoje. Pode ter mudança na renda daquela família, pode ter mudança na escolaridade. Por exemplo, agora, estou aqui gravando em dezembro. No próximo ano, eu tenho que atualizar muitas fichas, porque muitos adolescentes, muitas crianças, elas mudaram de fase na educação. Criança de 6 anos não vai estar lá mais como pré-escola. E você sabe que pré-escola só é até 5 anos. Então, ó, 4, 5 anos ali é pré-escola, educação infantil, né? Creche é de 0 a 3 anos, 4 e 5 pré-escola. Quando entra para 6 anos, já é ensino fundamental. Automaticamente, todos aí com 6 anos, com 7 anos estão no fundamental. Então, minha filha mesmo eu tenho que atualizar. Próximo ano ela já vai para o 1º ano. Ela já completou agora 6 anos, nesse final agora de ano. Então eu tenho que ir lá atualizar, porque no cadastro dela vai estar como ela é da educação infantil.
ela é pré-escola, mas no próximo ano já não vai ser. Então vá lá, atualize também as fichas das pessoas da sua área. Ou alguns que deixou o ensino fundamental, entrou no ensino médio, você tem que registrar. Então faça isso como atualização. E também, claro, atualização sobre questões de saúde. Ah, ficou gestante, identificou que está mais gestante hoje, eu já tenho que ir lá atualizar a ficha dela, marcar como gestante. Eu vou lá fazer o que também? Por exemplo, teve criança, eu já tenho que ir lá automaticamente no cadastro dela atualizar que ela já teve. Então ela não é mais gestante. Na visita eu já vou marcar que ela é puérpera. Eu já visitei na condição de puérpera. Então, colegas, tem muita coisa que a gente precisa realmente prestar atenção e essa disciplina está chamando. Bora lá que eu tenho que ser um pouquinho rápido aqui. A questão 3, colegas, você também vai fazer aí. Eles pedem que seja digitado, viu? A não ser que não tenha jeito nenhum de você digitar. Aí que você quiser fazer assim, com letra legível, ó, aqui até que não tá ruim não, ó. E você vai tirar uma foto ou vai escanear e vai mandar aí no anexo aqui da disciplina. Mas está pedindo que digite. Então, pelo menos a 10 ali pede que seja digitado. Beleza? Mas se você não conseguir, ou então vai na Lan House e pague para digitar. Só que você vai gastar aí R$2, beleza? Bora lá, questão 3. Como os relatórios do ESUS APS, tá aí, ó, podem contribuir com o seu trabalho cotidiano? Como eles contribuem para a organização das equipes? Bem, ali está falando agora dos relatórios. Eu já tenho um vídeo no canal sobre isso, como você acessa o relatório pelo tablet, ou se você tem um aplicativo aí do ESUS no celular, o ESUS APS no celular, o ESUS Território, você vai lá também ver. Clica lá na mesma barra que tem sincronização, vai ter lá relatórios. Aí você clica e vai vendo relatório da família, da condição de moradia e de saúde também. Vê lá quantos idosos tem, a faixa etária lá de quantas crianças tem. Então, se você nunca fez isso, faça. Aí tá aí. Como que esses relatórios podem contribuir para o seu trabalho? E muito. Se a enfermeira me pedir hoje, Arovel, quantos idosos você tem aí na sua área? Eu não sou obrigado a lembrar de cabeça assim quantos que tem, mas eu posso clicar lá no meu tablet e lá, relatório, aí eu vou ver lá, idosos acima de 60 anos, tá lá, por exemplo, tem lá 60, pronto, eu já pego aquela informação e passo para o enfermeiro, ó, tem 60. Ah, ela diz, mas eu quero a campanha de vacina agora, eu quero saber aí a faixa etária de crianças que tem, por exemplo, de 1 a 5 anos. Você pode ir lá no relatório e ver se tem essa informação com esse detalhe e passa. Porque às vezes também vai ter lá criança de 1 ano, crianças de 2, de 3. Se tiver individual, você soma até o que a enfermeira pediu e você vai dizer quantos tem. Ou ela quer saber quantos hipertensos tem. Lá também tem, relatório de saúde tem lá quantos hipertensos tem na sua área. Então não precisa você ir contar individualmente. Vai lá que está lá dizendo quantos tem. E se mudou algum, por exemplo... tem alguém que começou a tomar medicação agora e você ainda não atualizou o cadastro dele, lá não vai aparecer. Então atualize também. Você tem que sempre mensalmente perguntar, teve alguma condição aí de saúde na família que mudou, alguém que está passando a usar medicação. Então você vai usar o seu jeito para ter aquela informação, beleza? Assim como a gente precisa fazer para saber se tem alguém gestante, né? Precisa fazer um rodeiozinho ali para perguntar. Não vai pela aparência, a pessoa está com um pouquinho ali com a barriguinha. Será que você está grávida? Não é assim. Então pergunte sempre, tem alguma alteração de saúde aqui na família? É alguém gestante, né? Por exemplo, se tem 1 ou 2 mulheres, né? Então você pode perguntar sempre, mas não julgando pela aparência, pela questão do peso da pessoa, nada disso. A gente tem que saber fazer isso e a todos nós já praticamente sabemos, né? Colegas, vamos lá, o que foi que eu respondi? Lembra que são 2 perguntas em uma, mas você responde junto, não tem problema. Como eles contribuem para a organização das equipes? Como os relatórios contribuem? Eu respondi assim, os relatórios, se quiser fazer um print aí, a tela aqui é pequena porque eu estou com outra tela aberta, mas tem aqui, pode ser que no final aí do vídeo eu vou colocar a foto de cada parte, viu? Eu vou ver se eu faço isso, colocar a foto, se você não conseguir aí, daqui até o final do vídeo eu vou fazer isso. Aí eu mando aí a foto com a tela toda aí do seu celular. Bem, eu respondi o seguinte: os relatórios possibilitam conhecer diversos dados do território. Diversos, porque eu posso saber ali a faixa etária, eu posso saber hipertensos, quantos diabéticos,
quantos fumantes, né, tabagistas, né, tabagismo ali, que é um problema sério na área. Então eu sei tudo isso. Quantos que são usuários de drogas, né, de bebidas. Então tem lá. Outra coisa que a gente tem dificuldade talvez de perguntar diretamente, você é usuário de droga? A ficha eu acho um pouco direta lá no cadastro individual. Se a pessoa é usuária ou dependente, né, de droga. Então a gente tem também que saber fazer essa pergunta para que a pessoa não ache que a gente está julgando pela aparência. Ah, tá achando que eu sou usuário? Não, tem que dizer lá, olha, aqui tem diversas perguntas, eu preciso fazer essas perguntas aqui sobre condição de saúde. Então é bom a gente sempre orientar que é uma obrigação da gente perguntar, saber daquilo, mas faça isso falando claramente para a família. Aí você vai dizer lá, os relatórios possibilitam conhecer diversos dados do território de forma geral, coletiva, identificando a realidade social e agravos na saúde coletiva. Lembra aí que eu votei praticamente o que eu disse também na questão 1. Então o relatório possibilita eu saber a condição ali do território, por exemplo, posso saber lá quantos diabéticos tem na minha microárea, quantos hipertensos, quantos tabagistas, quantas pessoas ali, por exemplo, que têm doença psíquica. Então lá eu vou saber isso e vou saber também, por exemplo, quantos que ganham até um salário mínimo. Isso é uma situação de vulnerabilidade, aqueles que ganham até um quarto de salário mínimo. Então tudo isso está lá, quantidade de famílias nessa condição, quantidade de famílias que têm água encanada. Então tá tudo lá no relatório. Então eu coloquei isso, por isso que eu coloquei, ó, realidade social, que é isso, quantos que ganham 2 salários mínimos. Isso é realidade social, que vai lá dizer 30 pessoas da sua área ganham 2 salários mínimos. E também eu coloquei e agravos na saúde coletiva. Porque lá, coletivo por quê? Porque no relatório não vai estar individual. Vai estar informação geral de todos, junto ali todos da sua área de trabalho. Aí eu botei, isso favorece a equipe, respondendo o que é, como eles contribuem para a organização das equipes. Na mesma linha que eu botei, isso favorece a equipe a planejar ações para enfrentamento dos problemas que afetam a população. Por exemplo, se a enfermeira quiser lá fazer uma campanha referente ao tabagismo, né, para que mais pessoas parem de fumar, ela pode pedir a cada agente comunitário de saúde e a gente vai ter esse dado pelo relatório. Eu aqui não lembro agora quantos que na minha área são tabagistas, mas se eu for no relatório vai ter. Então, é importante a gente fazer todas essas perguntas quando fazemos o cadastro e não julgar pela aparência. Ah, eu nunca vi essa pessoa fumando, então eu vou logo botar que não, que ela não é fumante. Eu não sei se ela bebe, eu vou lá. Se ela bebe bebida alcoólica, se ela usa drogas, eu já vou lá e marco não no relatório. Não pode. Então faça com muito cuidado todas as perguntas que estão lá no relatório. Claro, tem situação que eu não vou estar perguntando. Por exemplo, se eu estou visitando a família ali, não vou perguntar se ela está em situação de rua. Isso aí eu já consigo identificar, né? Mas quem é em cidade grande precisa, porque vai que a pessoa também mora ali numa situação de rua, tem a casa, mas não está frequentemente na casa, somente alguém ali do membro da família. Então acontece diversas realidades. Pronto, colegas. Agora é o seguinte, vamos lá para a parte final aqui do vídeo e é importante você seguir comigo. Já deixou o like? Se não, faça logo. Eu notei aqui embaixo, ó, observações das fichas. Então aqui, ó, observei minhas 5 fichas. O que foi que eu identifiquei? Então você pode marcar aí o que você identificou ou também você pode dizer o que é que você acha que é dificultoso naquela ficha. O que é que poderia melhorar? Por exemplo, eu acho que algumas coisas na ficha de visita domiciliar que pede que a gente analise, ó. Analisar a ficha. Eu acho um erro, por exemplo, eu gostaria, aqui tem, ó, aqui embaixo, ó, 2 fichas de visita domiciliar e territorial. Por exemplo, eu visitei alguém lá no mês de junho. Eu posso ir lá agora no meu relatório, no meu tablet e ver qual foi a condição de saúde que eu visitei. Será que foi uma orientação que eu passei? Foi um convite para atividades coletivas? Mas eu sinto falta de poder registrar nessa visita as orientações que eu passei. Não tem esse campo assim de você escrever. Claro que a gente não vai fazer como o médico faz, né? Tá lá no prontuário lá escrevendo tudo que ele perguntou, que a pessoa informou. Eu gostaria que fosse assim também, que tivesse esse campo para que eu pudesse dizer, em determinada família eu orientei sobre isso, orientei sobre a questão das vacinas que estão atrasadas, e não tem como eu marcar isso.
Na ficha de visita não tem como eu dizer que eu fiz isso. Vai ter lá só orientação, mas eu não estou dizendo que aquela orientação foi para determinada área. Então pode ser um problema a enfermeira cobrar, por que que aquela criança está com vacina atrasada? E aí eu vou saber dizer o quê? Não, eu falo todo mês para que ela atualize. Se não tem nada dizendo que eu falei aquilo. Então aí você, a não ser que você bote lá busca ativa, vacina, orientação, marque esses 3 campos, talvez aí você vai conseguir dizer, não, aqui ó, eu informei sobre isso. Mas tem diversas outras coisas que não tem como você dizer que você informou aquela família. Então eu gostaria que tivesse esse campo para que eu anotasse ali e escrevesse um pouquinho a orientação que eu disse. Tal pessoa orientei sobre isso, isso, isso e isso. Pronto, seria interessante. Faz quem quer, mas não tem esse campo. Então, colegas, vamos lá. Você agora precisa ver aí as 5 fichas. Vou ver aqui agora, ao clicar aqui no cantinho. Vamos ver o que é que está pedindo aí das 5 fichas. Aí você vai clicar. Lembra que o 6, o 7 e o 8, aqui nesse texto que está aqui logo ao redor dessa tela, está dizendo que você tem que ler lá o 6, 7 e 8, que é sobre o preenchimento das fichas. Então eu vou clicar aqui em material complementar. Aí eu vou lá, ó, quadro 6, 7 e 8. Aí, ó, eu cliquei no 6. Aqui eu já fiz o download, tá vendo? Mas eu vou fazer novamente, ó. Vou fazer novamente. Aqui eu já abro, tá vendo? Você tem que ter o visualizador de PDF. Cliquei nele. Pronto, já abriu. O negócio aqui tá funcionando. A internet tá indo. Sobre a visita de cadastro individual. Vamos ver aqui a ficha, na verdade, de cadastro individual. Eu vou ser rápido aqui, colegas. Depois eu posso até fazer aí no canal, vou fazer depois com mais tempo sobre como preencher cada uma dessas fichas. Todos nós já sabemos, mas também para evitar alguns erros que também acontecem, beleza? Vou pular aqui essa parte. Pronto, chegamos. Aqui diz, preferencialmente é para usar o CPF, ó, já é uma informação, beleza? Então se você vai cadastrar, use preferencialmente o CPF. Lembrando que para quem está com o tablet, não aparece essa ficha completa assim, vai aparecer por campos. Você vai preencher um, depois vai seguindo para o outro, não é como essa ficha impressa. Então, preferencialmente CPF, aí você tem que marcar todas as informações da microárea, nome completo, ou nome social, o apelido, deve ter cuidado, pessoal. Lembra que está aqui, ó, nome social, ó, nome social, tenha cuidado. Porque também ao colocar qualquer apelido lá, o nome social é o apelido, né? Você vai colocar principalmente pelo ESUS território. Você coloca o apelido, vai para o CDS, ou seja, para a unidade de saúde, a enfermeira não vai saber por aquele apelido. Então complica um pouquinho mais, porque vai aparecer primeiro o nome social da pessoa. Então eu evito colocar, até por orientação da própria enfermeira, eu evito colocar essa questão de nome social. Porque o nome social é mais ali para a própria família, as pessoas que convivem naquele ciclo. Claro, favorece também a identificação, se tem alguma coisa para alguém da vigilância fazer na área. Normalmente, por exemplo, tem situações de pessoas aí que têm problema mental, ou mora sozinho, aí tem alguma denúncia de pessoas que estão assim. Quando vai alguém lá fazer uma visita, ligada ao CAPES, ligada ali à assistência social, se chegar falando pelo nome da pessoa, muitos no bairro não vão saber. Isso realmente é realidade. As pessoas preferem até apelidos, né, os nomes sociais, do que a questão do... Então esse nome social aqui vai servir até mais para pessoas que têm algum problema com o próprio nome. Por exemplo, aí, travestis, eles talvez preferem que sejam chamados pelo nome social do que ser chamado pelo nome do RG, ali, que está no RG. Então tenha cuidado, né, mas se for preciso preencha, se não... Se você vê que aquele apelido lá, em muitas casas você visita lá, aí tem aqueles apelidos lá, Maria, Lia, tem aquele apelido lá, muitos, nego, apelido. Mas tem vários com esse mesmo apelido, né? Que as pessoas chamam carinhosamente ali, a própria família chama. Então evite colocar José, Zé, então evite, bota o nome da pessoa só e deixe em branco esse campo social. Mas se você quiser preencher, veja aí se o apelido também não é pejorativo. Então tem alguns apelidos que não é bom colocar, porque é mais aquele apelido da própria família. Então eu sei porque tem na minha área que eu evito chamar, apesar de que a mãe, todos da família chamam um adolescente por um apelido. E é horrível aquele apelido, é feio, mas é assim que a família chama, mas eu tenho que evitar, chamar pelo nome completo,
pelo nome social, o nome certo é melhor. E também favorece aí quando eles vão acessar esse dado na unidade de saúde. Se botar apelido vai atrapalhar saber quem é essa pessoa. Outra coisa, colegas, ó, logo mais adiante aí, lembra aqui, ó, raça, cor, etnia. Então, essas informações, ó, quando está com asterisco, ela é obrigatória para você aí que está preenchendo pela ficha de papel. Normalmente no tablet, isso já informa automaticamente ali os campos obrigatórios, né? A questão da raça, cor aí tá, ó, branca, preta, parda, amarela, indígena. Repare que não tem nada de moreno, não tem aí negro, é preta. A cor para definição aí, para quem se considera, por exemplo, negro, é marcar preto. Mas você tem que falar para a pessoa nesses termos, quais dessas cores ou raça, cor você se identifica. Então, leia para ela todas essas opções e marque a resposta que ela lhe der, viu? Mesmo que ela fala que, por exemplo, se ela é negra, mas falar que ela é parda, você marca parda. Se ela falar que eu sou indígena, marque. Se ela falar que ela é branca, marque. Então, não importa a aparência, marque como lhe responder, beleza? Nome do pai, nome da mãe. Outro detalhe, muitos erros aí, ó, colegas. Presta atenção, você inclusive vai revisar as suas 5 fichas e você vai identificar. Claro que isso precisaria você atualizar o cadastro. Muitas vezes o agente comunitário de saúde ele acaba preenchendo essa informação como a pessoa fala e é errado. Por quê? Porque ela vai dizer lá, meu nome o nome de minha mãe é Creuza Souza. Aí você vai lá e escreve Creuza Souza. Mas é um Creuza com S, é um Creuza com Z. O Souza é um Souza que tem o S, é um Souza com Z. Então não pode você preencher pelo que você ouviu. Documento é necessário nesse momento. Então preencha com o CPF, com o cartão do CPF da pessoa e com a identidade da pessoa. Se não tem identidade, com a certidão de nascimento. Mas pode ser o nome mais fácil possível. Adilson, por exemplo. Você não vai escrever lá Adilson como você entende. Você tem que olhar no documento. Porque tem, por exemplo, tem... eu vi um nome agora aqui que é... Por exemplo, Wellington, Washington. Esses nomes assim, você não pode escrever de qualquer jeito. Inclusive, tem outro, rapaz, que é um nome mesmo que... William. William. O normal seria W-I-L-L-I-A-N. Mas eu conheço a pessoa aqui, próximo, que o nome William está U-I-L-H-A. Então, e aí? A pronúncia é a mesma. Peça documento, beleza? Não faça. E se você já fez fichas de tal família aí sem pedir documento, vá lá e revise. Porque essa questão de nome pode dar problema na Receita Federal. Beleza? Então, nome pode dar problema até na Receita Federal. Atrapalha questões aí de aposentadorias. Lembra que tinha pessoas que tinham que pedir batistério na igreja para comprovar ali nome, mudança de nome. Agora não é muito mais necessário isso, né? Mas você tem que preencher o nome correto. Então não faça aí pelo que a pessoa te disse. Se ela falar que não está com documento, você tem a opção de ter o cuidado de voltar na próxima visita aí e atualizar aquele cadastro. O nome do pai, você só coloca também se tiver lá no RG, mas se não tiver, você marca desconhecido. Nacionalidade brasileira, município de nascimento também, você tem que olhar na identidade, porque é comum as crianças nascerem em maternidade em município vizinho, né? Sempre morar naquela comunidade, então você conhece, é de Araci, um exemplo, eu moro em Araci, mas não, a pessoa nasceu em Serrinha. O meu exemplo, eu nasci em Serrinha, está lá na identidade minha, o município de nascimento, Serrinha. Mas eu nunca morei em Serrinha. Eu morei sempre em Araci e continuo morando. Então eu não posso, pela aparência, colocar. Tem que olhar no documento, beleza? Esses erros aí podem comprometer a questão aí de cruzamento de dados, que a Receita Federal utiliza sim os dados aí que o Acre faz nessas visitas. Porque é CPF, é programa do governo, tudo. Então não duvide que esses dados da gente cheguem longe. Eu fui no INSS ver lá umas fichas minhas, apareceu até um número de NIS gerado em uma consulta médica que eu fiz na unidade de saúde. Imagina aí como que é o sistema. Então, aqui tem algumas informações, né? Nome social, independente do registro civil, ficando assegurado o nome de preferência do cidadão, conforme a legislação em vigor. É mais para quem quer realmente ali, por exemplo, travesti, que mudou o nome, prefere que seja chamado pelo nome social.
mas a questão de apelido, tenha cuidado e até evite se possível. Ó, aqui diz, ó, raça, cor, sempre autodeclarado, ó. Lembrou aí que eu disse? Sempre autodeclarado, ou seja, é a pessoa que vai dizer. Colegas, aí você vai analisar isso. Você vai marcar, por exemplo, eu marquei aqui, ó, nessa ficha aqui eu marquei, aqui é o cadastro individual. Eu marquei como pontos de dificuldades que a gente pode ter a questão da raça e cor. Então você pode marcar aí, ó, escrever nessa mesma ficha que nós devemos entregar. Você pode marcar aí as observações que você fez, que você pode achar que teve diferença. A questão de raça e cor, que você marcou aí de alguma pessoa da sua área e que pode estar errado, ou que você marcou por conta própria, né? Então você pode marcar aí. Outra coisa, a questão da ocupação. Veja aqui, ó. Ocupação. Você pode ver se o nome da mãe e o nome do pai da pessoa está errado. Ocupação, logo aqui em cima, ó. Isso é um problema, porque você que preenche aí pela ficha de papel, por exemplo, muitos se consideram lavradores. Pelo menos aqui na região é assim. Quem trabalha na agricultura, ali na fazenda, diz, eu sou lavrador. Mas não tem esse termo lavrador como ocupação. Entendeu? Então, o que é que a gente vai colocar? Uma resposta mais próxima. Normalmente é produtor agropecuário, né? Tem lá agro, que é da agricultura, pecuário, que é quem cria animais. Então, agropecuário quer dizer quem trabalha nessas duas atividades. Ou trabalhador de outras culturas. Então, você tem que também colocar como a pessoa diz. Agora, é um problema. Quando a pessoa diz que é lavrador, essa ficha, quando vai ser digitada lá na Secretaria de Saúde, lá não tem essa opção lavrador. E aí a pessoa lá vai colocar o quê? Então é até melhor você colocar aí lavrador, agricultor familiar ou produtor agropecuário. No tablet é produtor agropecuário em geral, não é isso? Então você pode marcar aí que está faltando muitas profissões. Para quem usa aí o tablet, falta. Realmente tem algumas profissões que a gente procura e não acha. Então complica. Por exemplo, eu não posso colocar que eu sou agente comunitário de saúde, que lá não tem. Lá vai estar servidor público, mas é algo que confunde. Então falta isso, você pode marcar essa observação. Aqui, sobre informações sociodemográficas, talvez já está incluído. Olha, sobre aqui, ó, pré-escola, creche, você só pode marcar creche. Aqui, ó, para crianças de até 3 anos, preste atenção. Pré-escola, para quem tem 4 e 5 anos. 4 e 5 anos ou até que esteja na escola. Porque a criança fez 6 anos em outubro, ela ainda continua na pré-escola. Agora, no próximo ano letivo, já vai para o primeiro ano. Aqui tem, ó, ensino fundamental. Isso no tablet tem diferenças, viu? Não está exatamente como está aqui, ó. Ensino fundamental, primeira a quarta. Normalmente não tem essa diferença. Anos iniciais, inclusive está aqui, ó, quinta a oitava série. Não é mais por série, é ano. Hoje tem o 9º ano. Então, está um pouco defasado aqui. Inclusive, está defasado também lá a ficha de cadastro. Ainda citava Bolsa Família quando já era Auxílio Brasil. Ensino fundamental completo, aqui você vai marcar. Ensino fundamental especial, EJA, jovens e adultos. Então pergunte também como foi a formação daquela pessoa. Se foi o EJA, né, supletivos, né, antigo. E se já é o ensino completo, o ensino técnico. Ainda falta aqui atualizar. Você pode marcar aí também, ó. Aqui tem superior, aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado, alfabetização para adultos, ensino médio especial. Aqui não tem, por exemplo, um ensino técnico, né? Não está sendo citado ali. Tem o ensino médio técnico, mas tem também na faculdade, viu? Então não está muito completo. Você pode marcar aí. Outra coisa, situação no mercado de trabalho. Isso aqui eu digo que eu também sempre tive dificuldade, porque não está correto muito essa aí. Essas fichas precisam serem adaptadas à realidade. Aqui tem lá se aquela pessoa é o empregador, se ela é assalariada com carteira, sem carteira de trabalho, autônomo com previdência social, ou seja, aquele que paga por conta própria. Então a gente também nunca teve tantos treinamentos para preencher isso. Então, se a pessoa é aposentado ou se ela é pensionista, né, se ela recebe a pensão, não é pensão por filhos, não, é a pensão ali, por exemplo, de viúva, mais ou menos por aí. Se a pessoa está desempregada, então desempregado considera aquela pessoa que está procurando trabalho, viu? Você não pode ir lá, aquela pessoa que trabalha na fazenda, trabalha na roça, ou ela trabalha na própria agricultura familiar ali da família. Você não pode ir lá e marcar que ela é desempregada, porque ela trabalha. Então, desempregado é aquele que deixou o comércio, deixou ali a atividade profissional e quer voltar. Aí sim,
a pessoa pode se considerar desempregada. Aqui tem a opção que não trabalha, ou seja, mais até para adolescentes, você vai marcar, né? Se a pessoa trabalha no lar, também tem que considerar que a pessoa trabalha no lar, você pode marcar outro, né? Então, isso inclusive é um preconceito. Muitas mulheres que acabam se ocupando mais de serviço doméstico, né, no lar, elas é como se elas não trabalhassem, né? Não aparece essa opção. E é um trabalho também cansativo, ou mais cansativo ainda, talvez até do que muitos homens realizam, né, nas suas funções. Servidor público ou militar e outro. Então aqui realmente não está muito bom, você pode até marcar essa dificuldade que você tem aí. Nesses campos aqui, você tem dificuldade de preencher? Então você vai revisar isso, você vai identificar, ó, pode marcar aí nessa parte de baixo da sua ficha, tenho dificuldade em identificar o que é comunidade tradicional. Por exemplo, comunidade tradicional é ligada mais àquela remanescentes ali de quilombolas, indígenas, ou, por exemplo, comunidades ciganas. Então são povos que uma cultura ainda mais específica, ou seja, mais voltada ali entre eles. É como se fosse um pouquinho mais fechada neles mesmos. Isso ao contrário do que é na cidade grande, né? Que é praticamente tudo misturado ali, né? Então você tem também que perguntar e ter um pouquinho de conhecimento sobre isso, do que é uma comunidade tradicional. E fazer outras perguntas. Perguntas sobre plano de saúde, não pode você ir lá e marcar que não tem. Vai que a pessoa tem, e aí? Vamos lá, tentar ser rápido aqui, apesar de que eu quero dar muita informação. Orientação sexual, ó. Pergunte também. Talvez você vai ter alguma dificuldade de perguntar para aquele adolescente ali de 13, de 14, de 15 anos. Mas é bom que pergunte. Vai que aquele adolescente ele já se autodenomina, por exemplo, bissexual. Ele se autodenomina homossexual. Então você está julgando que ele é hétero, que acha que é o mais comum. Então a gente não pode julgar por isso. Perguntar qual é a opção sexual. É um pouquinho complicado você fazer isso. Inclusive o seguinte, se você está cadastrando a família ou visitando e tem alguém lá, um parente daquela pessoa, é melhor que você faça isso em outro momento, porque pode constranger aquela pessoa, você falar de saúde com outra pessoa visitando aquela casa. Tem lá um parente, tem lá alguém que está naquela casa, um amigo do familiar, então evite. Eu já fui fazer visitas e quando tinha outra pessoa, mudei o assunto do que eu ia fazer, porque a gente tem que preservar a informação do que a pessoa está dando. E tem que dar só para a gente, não para aqueles outros que estão lá também visitando a casa. Então pergunta aqui, ó, se ela deseja informar a identidade de gênero, para quem se considera, por exemplo, travesti, que não aceita o próprio nome, que quer que chame por outro nome, aí você pergunta. Tem alguma deficiência também? Tem que perguntar. Isso também é um pouquinho um campo um pouco vazio, porque tem diversos tipos de deficiências. E aqui ela não envolve completamente. Deficiência visual, mas tem ali a baixa visão, tem a cegueira que é completa. Então aqui não é muito completa essa informação. Mesma coisa a deficiência intelectual ou cognitiva. Aqui está, deficiência auditiva. Muitos surdos eles não se consideram deficientes, é um problema, porque eles se consideram uma comunidade que usam a Libras como comunicação, que tem a cultura ali própria dele, é uma comunidade, né, que eles convivem também entre si por se comunicarem ali pela Libras, né, ou até o gestual, mas muitos não se consideram deficientes, e aqui ainda está como se fosse uma deficiência, né? Então, é claro que talvez ali a perda auditiva sim é uma deficiência, mas para quem já nasceu surdo, eles não se consideram deficientes, né? Então é complicado. Falta atualizar muita coisa aqui. Você veja aí o que é que você pode informar. Bora lá tentar ser rápido aqui. Outra coisa, atualize com frequência a questão do peso. Se você tem 3 anos que cadastrou a pessoa, ela disse que estava acima do peso, pode ser que hoje não está mais acima do peso. Ela não se considera. E aqui também é a pessoa que tem que dizer. Não é você achar que aquela pessoa está acima do peso. Ela está com peso abaixo. O peso é questão individual, ou seja, eu me considero como eu quero. Se eu quiser hoje me considerar que eu estou acima do peso, eu posso. Se eu quero dizer que eu estou abaixo do peso, eu posso, que é uma satisfação minha. Mas, claro que se você vai numa consulta médica, eles lá têm o padrão de dizer se você está acima do peso, abaixo do peso, pela questão do IMC, Índice de Massa Corporal. Mas não julgue por si só. Aqui você tem que perguntar se é fumante. Aí você pode nas outras visitas lá abordar sobre quantos cigarros fumam por dia, qual o tipo do cigarro, né?
do tabaco que a pessoa ali utiliza. Então também você pode explorar essas informações depois, se você não consegue fazer na mesma visita, porque ficaria muito longo, mas se puder, faça. Aqui sobre o uso de álcool, isso tem diferença. Alguns ali falam se é dependente do álcool ou se só faz uso. Se faz uso do álcool, muita gente faz uso do álcool. Agora, é dependente daquilo, usa com muita frequência. Então, eu digo que essas fichas dos agentes comunitários de saúde, ela precisa melhorar. Muita coisa aqui eu fico insatisfeito porque a informação não é completa. Aqui, ó, faz uso de drogas? Lembra que é pergunta, tá vendo? Tudo aqui é pergunta, ó. Tudo aqui você tem que perguntar. E aqui nessas condições aqui, ó, condição extra, também tem aí no aplicativo. Você também pode marcar aí qualquer outra coisa que não está dizendo aqui. Por exemplo, aquela pessoa, ela se queixa ou tem diagnóstico que tem gastrite. Lá nessas campos aqui acima não tem essa opção de você marcar que ela tem essa doença estomacal, intestinal. Mas eu posso vir aqui e marco. Eu posso dizer que aquela pessoa tem isso, que ela me falou. Beleza? Aqui, se está acamado. Rapaz, eu tenho que fazer uma só sobre isso, porque é muito detalhe. Você só vai marcar se realmente a pessoa está acamada. Mas se é aquele idoso que está lá dentro de casa, mas ele não vai na cidade mais, não faz compras, ele talvez não está acamado, ele só está domiciliado, ele não sai de casa. Mas acamado é quem está realmente deitado na cama a maior parte do tempo. Mesmo que levante em alguns momentos, mas o acamado é esse, né? Que fica mais tempo ali deitado por questões de saúde, da idade. Aqui você pode marcar se a pessoa utiliza ervas, né? Utiliza ali alguns chás. Pronto, colegas, vamos voltar aqui para outra ficha. Aqui sobre situação de rua, você vai perguntar também, depende da realidade aí, se é cidade, né? Sobretudo. Vou voltar aqui. Aí tem agora, quadro 7. Vamos lá também. Colega, se o vídeo tá longo, mas é muita informação, viu? Assista até o final e vamos ver aqui agora. Estou tentando ser rápido aqui. Você vai analisar aí, eu estou mostrando aqui no geral, mas você não precisa também estar só olhando essa ficha e respondendo. Você tem que olhar aí as 5 fichas no seu cadastro, né? Como está pedindo. Você vai tentar dizer se em algum deles você marcou alguma coisa ou teve dúvidas ou marcou errado, entendeu? Então você tem que fazer essa conferência lá e informar para a sua preceptora, informar também até no final da ficha que você vai responder, dessa ficha aqui. Você tem que informar lá, por exemplo, se você marcou alguma coisa errada também. Ah, eu marquei ali, na família que eu analisei, notei que eu marquei a identificação de cor por conta própria. Não foi a pessoa que me informou. Acabei não perguntando sobre aquilo. Ou não perguntei se a comunidade tradicional, se ela era de alguma comunidade. Então você tem que se assumir se você também errou de alguma forma. Lembrando que não vai ser penalizado por isso, mas sim você tem que ser sincero com o que eles estão pedindo, que é como preencher essas fichas. Aqui, ó, CEP, município, bairro, tipo de logradouro. Repare que aqui também é um pouquinho errado. Bairro, por exemplo, quem é da zona rural não está em bairro. Então é um pouco complicado. Bairro seria bairro ou zona distrital. Então esses dados, essas fichas estão um pouco defasadas, viu? Assim eu considero. Inclusive, quem quiser mandar e-mail aí para o Conasems aí, para ver se eles se atualizam, seria importante, viu? Nome de logradouro. Por exemplo, aqui a gente considera mais povoados, povoado tal, em vez de falar que é comunidade, que é logradouro. Mas não tem também o nome povoado como um tipo de aglomerado, um local de aglomerado. Então falta isso também. E quando a pessoa vai lá na unidade de saúde, ela fala, eu sou do povoado da Resina, que é onde eu moro. Mas na ficha não tem nome povoado. Tá lá, por exemplo, vai ter lá praça, vai ter lá rua, avenida, mas não tem o nome povoado. Então você tem que buscar lá talvez núcleo rural, mas as pessoas não utilizam esse termo. Telefone para contato, você vai dizer aí se você coloca o seu, se você coloca o das pessoas, que muitos não tem, né? Aqui, ó, situação do domicílio. Tem alguma dificuldade nesses campos? Aqui eu vou passar rápido. Eu praticamente acho que não. Tudo aqui tem que ser perguntado. Coleta de lixo tem que perguntar. Sobre esgoto. Tem pessoas que têm dúvidas sobre a fossa. Ó, essa aqui, ó. Preenchem de forma errada. Eu entendo que... eu já li um pouquinho sobre isso, mas também, claro, que não estou aqui afirmando com 100%. Lembra que está aqui, ó. Você preenche o que? Muitos na zona rural
não tem a rede de esgoto. Então, qual dessas duas? Elas têm fossa, ou seja, o esgotamento ali do banheiro, ele não vai a céu aberto, não vai direto para o rio. Então, tem normalmente uma caixa, né, de alvenaria com uma laje e lá cai esses depósitos, esses resíduos. Mas o que é fossa séptica e fossa rudimentar? A rudimentar é justamente essa, que a pessoa improvisa lá até com pneus, cobre, a água fica caindo ali e a água vai infiltrando. Lembrando que isso pode gerar alguns outros problemas de saúde. Então, essa água ali pode ter contato, por exemplo, pode ter insetos ali que vai ter contato com a cisterna. A fossa pode ter buracos, inclusive para a ventilação. Pode entrar e sair baratas, escorpiões. Isso pode contaminar, por exemplo, a barata vai para a cisterna, contamina a água que está na cisterna, ou vem para dentro de casa, ou pode aumentar o número de escorpiões. Então, é bom você saber como é a fossa aí da família que você visita. E como marcar? Normalmente eu marco fossa rudimentar, né? Quando as pessoas dizem que tem fossa e não é a fossa séptica, né? Você pode perguntar sobre isso, mas a pessoa também não vai saber dizer o que é fossa séptica. É um nome difícil. A fossa séptica normalmente tem mais aí nas cidades, até indústrias que fazem praticamente o tratamento do resíduo. Aquela própria água ali, inclusive até reutilizam, né? Baseada aí nessa fossa séptica, ou seja, é aquela que não vai a água diretamente para o solo. A fossa séptica ela não vai, ela fica em caixas, ela é colocada em outros recipientes e assim vai sendo tratada, não como a rudimentar. A rudimentar é só caiu lá na caixa de alvenaria que tem aquela laje e ela começa a infiltrar para a terra. E assim ela vai evaporando, né? E não enche rapidamente. Pronto, colegas. Outra coisa. Aqui tem, ó, CNS do responsável. Você pode marcar aí, identifiquei que a família 10 que eu estou analisando, na verdade tem duas pessoas que são responsáveis naquele domicílio. Responsável é o quê? É aquela família, aquela pessoa que tem independência financeira. Pode em uma casa morar a avó e a filha. A avó, ela é responsável ali por ela sozinha, talvez, e a filha, ela tem mais uma outra criança, tem uma outra filha. Então, ou seja, mora na casa na verdade, a avó, a filha e a neta, né? Então, a filha, ela é responsável pela neta daquela avó, né? Então, você não pode marcar só que a idosa é a responsável pela casa, sendo que a filha também trabalha, a filha também se responsabiliza pela casa. Então, só moram ali nos mesmos cômodos. Ou alguns moram até, tem 2, 3 cômodos ali separados, individuais. Então, você pode marcar 2 responsáveis pela mesma família. Nessa mesma ficha de cadastro, nesse mesmo endereço, você pode botar 2 responsáveis também. Isso no tablet é um pouco mais complicado, mas aqui é mais fácil de você identificar nessa ficha, né? Lembrando de perguntar sempre sobre a renda, né? Explicando aí, ó, 1/4 de salário é o quê? Então você tem que dar essas opções quando você pergunta qual é a renda da família, meio salário, ou seja, é até 600 reais, é até 1/4 de salário, ou seja, a família ganha aí até 300 reais, 4 salários, mais, então você vai marcar número de membros da família, aqui ó, o responsável já é 1, o número de membros é quando tem, por exemplo, 2 ou 3. Se a pessoa mora sozinho, praticamente vai ser só ela aqui, não vai marcar aqui como membro, porque ela não é membro, ela é a responsável. Então, na minha casa, por exemplo, são 6 pessoas, viu? Olha que despesa arretada, não é? Então, eu vou dizer aqui, eu, por exemplo, posso dizer que eu sou responsável, né? Isso aqui pode ser eu, pode ser a esposa. Então, você também tem que perguntar quem é o responsável pela casa. Não é você marcar, eu acho que é o homem. Não é, mas pode ser que é a mulher a responsável pelo lar. Então, é aquela que cuida do lar, é aquela que também é a questão financeira. Então, você pode perguntar quem é que é o responsável pelo lar para identificar. Não precisa colocar os 2, o casal, basta um. Então você vai marcar um casal. Então um é aqui, um é o responsável e um é o membro. Beleza? Pronto, vamos lá. Aqui já terminei. Vou voltar aqui agora correndo para a gente ver agora o quadro 8. Bora que bora fazer aqui o download. Vamos lá, rapidinho aqui para finalizar. O quadro 8 é sobre preenchimento da visita, ó. Isso requer atenção, viu? Se você aí pelo tablet marca só a visita de rotina,
veja aí que permanece aquele vermelho lá para quantos dias tem que você visitou aquela pessoa, o indivíduo, né? Então, fica um pouco pendente. A ficha aqui, ela está no modelo antigo, ó. No modelo antigo, isso aqui era chato, rapaz, para preencher isso, ó. Ei, rapaz, se tiver colega nessa situação, que melhore logo, que venha ter o tablet. Se você não tem um tablet aí, velho, se organize. Tô falando aqui um pouquinho na gíria, né? Se organize, busca aí com o prefeito, com vereadores, porque consegue emenda parlamentar aí com deputado. Consegue, viu? Então, consegue aí por 300 mil reais. Pronto, é uma emenda para a saúde, para comprar tablets. Então, sindicato tem que envolver um pouco a política também, viu? Então, o sindicato, se não fosse para envolver a política, nem precisaria ter. Então, no meu trabalho não. No meu trabalho eu não preciso estar lá falando de candidato A, B, mas no sindicato a gente pode, não tem problema não. Claro que respeitando aquele colega que também vota no contrário, mas o sindicato, se depender da realidade aí, você pode sim chamar ali o deputado, chamar o prefeito, chamar o vereador para participar da reunião do sindicato e cobrar isso. Não tem problema não. Alguém não vai gostar porque não gosta daquele político, beleza, mas se você é o presidente do sindicato, você está na diretoria, faça isso também se você vê que é necessário. Então tem demanda, chega até esse povo, porque senão, se você for sozinho lá é pior. Tem que trazer para ver ali a cara com os demais colegas. Pronto, colegas, aqui você vai marcar realmente aqui, ó, feminino, masculino, isso aqui só para quem utiliza agora o papel, viu? No meu caso já nem utilizo mais, muitos aí já não utilizam mais. Então você tem que marcar ali o turno da visita, já aparece automático no seu tablet. O que é que você vai precisar ter atenção? Aqui, ó, busca motivo da visita, ó. Se você marca a visita periódica, pronto, você marcou um campo só e vai servir para toda aquela família. Você não marcou lá para quem era diabético, quem era hipertenso. Se tem hipertenso diabético, sempre você vai ter que marcar que aquela pessoa era hipertensa diabética na visita. Mesmo que talvez você não foi só saber sobre a questão da hipertensão, mas as suas orientações podem servir para aquela questão de saúde. Então, você vai ver aí como que você marca, né? Se você foi lá para falar sobre alguma consulta, se você foi lá para falar sobre exames, por exemplo, chegou o preventivo na unidade, então eu fui lá avisar, eu vou marcar aqui, ó, o motivo da visita foi sobre exame. Eu fui lá avisar sobre a campanha de vacina, eu posso marcar aqui vacina. Ou eu estou fazendo uma busca ativa para ver quantas estão atrasadas, eu marco vacina. Bolsa Família, aqui é para quem ainda foi avisar. Ó, estamos avisando que vamos realizar o peso na unidade. Pronto, eu fui só avisar, eu marco aqui em cima. Agora, quando eu fiz o acompanhamento, eu marco nessa, tá vendo? A condicionalidade do Bolsa Família, aí eu marco. Mas são dois campos. O primeiro é quando eu fui só para avisar, só para orientar, ou só para atualizar o NIS, alguma coisa. Na segunda, eu já marco quando eu realmente fiz o acompanhamento. Quando eu realizei o peso ali, a questão do acompanhamento mesmo que a gente faz. E aqui você vai vendo as opções, sempre é importante marcar. Pode marcar vários campos, né? Isso a gente já sabe, né? Por exemplo, se eu informei sobre o tabagismo, eu posso marcar também. Nessa mesma visita eu falei sobre o tabagismo. E outra, sempre procurar saber se houve alguém ali internamentos no último mês. Então tudo isso tem que marcar, porque nessa visita você pode marcar que era um egresso de internamento, ou seja, a pessoa estava internada, você foi lá e visitou. Beleza, vamos pular aqui, vamos passar. Pronto, aqui agora é a questão do antropometria, né? Peso, altura. Isso aqui, se você fez o peso e altura, você marca, né? Assim como no tablet também vai marcar. Pode ser pelo Bolsa Família ou não. Se você quiser ir lá também fazer essa medição lá na pessoa, ou a questão de alguém lá que está fazendo uma dieta, alguém que está lá questão de obesidade, você pode também fazer essa medição, não tem problema. Ou criança, você pode fazer essa avaliação. Até se quiser fazer todo mês, pode. Claro que é um pouquinho complicado andar com balança, né, com esse material, mas não é só para a Bolsa Família não, viu? E aqui você vai marcar a visita, se foi realizada, recusada. Se você foi e a pessoa disse que não podia te atender, você marca recusada. Mas tem que marcar. Ou ausente. Se você foi naquela casa, a pessoa não estava, você vai lá e marca ausente. Normalmente quando marca ausente não precisa dizer qual era o motivo, se era hipertenso, se era gestante, porque some. Então marque só ausente. Mesma coisa no papel.
Você foi na casa lá, você vai colocar o cartão do SUS e marcar o quê? Ausente. Não vai poder dizer nem o motivo da visita, porque não vai precisar. Colegas, é isso. Que bom, fui rápido aqui. Se o vídeo tá longo, eu sei que você vai me compreender. Ó, faça aí as 3 perguntas. Bora voltar aqui. Faça as 3 perguntas. Faça aí as suas 3 perguntas. Depois que você fizer, eu vou voltar aqui, ó. Atividade. Você vai fazer aí. Aqui tá dizendo, ó. Você tem a opção de entregar um arquivo para comprovar sua presença. Essa entrega é opcional e não será avaliada. Então, esse aqui está dizendo que não será avaliado. É opcional, você faz se quiser. Mas é recomendável que se faça, beleza? Até porque logo mais isso vai ser também avaliativo. Vai dividir aí nota, os outros tipos de notas. Porque essa aqui está como um teste. Lembrando que a preceptoria ainda está começando agora. Então, daqui para frente vai ser sim mais sério essa questão desse pedido. E aí, para enviar, você vai digitar isso aqui, preferencialmente digitado. Aí você salva lá em Word ou pode salvar em PDF. Isso é mais pelo computador que é feito, notebook. E aí você vai, tipo, enviar para o seu e-mail. Se você fez no computador da unidade, você envia para o seu e-mail, baixa, faz o download no seu celular. E aí você vem aqui, ó, enviar o comprovante, vai ler tudo que estava aqui. Pronto, eu já fiz isso aqui. Aí agora eu vou fazer o quê? Depois que eu digitei, eu venho aqui, ó, anexar arquivo. Anexar arquivo. Ou se eu já estou, por exemplo, eu vou cancelar aqui. Ou se eu vou mandar uma foto. Ah, eu fiz na Lan House, eu fiz em outro local e imprimi. Não está ali em PDF. Pronto, eu imprimi, aí eu posso vir aqui, anexar arquivo e enviar uma foto. Aí eu venho aqui, ó, clico na câmera, aí vai abrir a câmera para eu enviar a foto. Eu não vou fazer isso aqui porque eu já estou usando. Ou então eu clico na pasta azul aí, ó, arquivo. Aí você vai pegar lá o que já está no seu celular ou no seu tablet, beleza? Colegas, eu espero ter ajudado. Eu vou fazer aí mais vídeos, é muito trabalhoso e cansativo também, mas é um prazer ver aí a resposta de vocês nos comentários. Muitos agradecem aí por esse bate-papo e eu fico muito feliz. Então comente aí de onde você o que é que você gostou desse vídeo, se precisa melhorar. Então pode ficar à vontade, beleza? Tá tudo aqui, o que eu fiz. Eu vou tentar agora disponibilizar como foto aqui no final do vídeo, né? Eu espero que saia certinho. Se não, pelo menos você viu que eu li tudo. Você pode voltar o vídeo e você vai ver como foi que eu respondi. Não é para você fazer igual, óbvio, né? Você vai fazer do jeito que você entende, mas talvez isso possa te orientar aí o que é que pode ser feito. Beleza? Então é isso, até a próxima, um forte abraço e até outro momento.